Olá amigos do canal Admoestando, mais uma quarta-feira e nós estamos aqui para continuar o nosso devocional em João, continuar falando sobre Jesus e a mulher samaritana. Nós estamos no capítulo 4, finalizando esse momento, esse encontro com Jesus, entre Jesus e a mulher samaritana, quando ele a encontrou na beira do poço, e nós já tivemos lições extraordinárias dessa passagem. Vamos conversar um pouquinho mais sobre João capítulo 4, hoje versículos 27 até o 30. Vamos ler juntos? Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu ok ali e compartilhe, marque seus amigos. Vamos continuar lendo, estudando e pensando a Bíblia, a palavra de Deus, ok? Diz assim em João 4, 27. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando comenta esse trecho aqui no comentário bíblico dele, e eu quero me ater mesmo ao comentário do pastor Hernandes para conversar sobre isso, usar os tópicos que ele utilizou. Aqui no capítulo 4, versículos 27 ainda, ele está falando sobre a atitude dos discípulos. Ele fala que os discípulos andavam com Jesus, mas não cultivavam a mesma percepção que Jesus. Veja, que eles eram capazes de ir a Sicar, o pastor Hernandes coloca isso, comprar o pão dos samaritanos, mas não havia uma única palavra deles sobre o Messias. Eles não foram falando sobre Jesus pelo caminho. Eles conversavam com as pessoas, talvez no mercado, talvez falassem sobre o tempo, sobre a política, sobre os costumes, sobre a religião, mas não tinham nada para falar sobre a salvação. Enquanto isso, Jesus, diferente dos discípulos, estava falando da verdade do Evangelho, da boa notícia. Eles agiram com preconceito, porque quando eles viram ele conversando com uma mulher, eles ficaram escandalizados, porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. Na agenda deles não tinha espaço para derrubar barreiras, essas barreiras de esse preconceito que havia, nem para compartilhar as boas novas da salvação com uma mulher. Não foi só nesse momento, num outro momento, quando a mulher cananeia vinha gritando atrás deles, eles diziam: Jesus, manda ela ficar quieta e parar de incomodar a gente. Na agenda deles não havia barreira para quebrar esse preconceito e compartilhar as boas novas com uma mulher. Ainda eles eram ignorantes a respeito das questões espirituais. Era hora de almoçar. Na cabeça deles, nós temos que comer agora. Não havia tempo para pensar assim, não, a comida que mais nos importa é a vontade de Deus. E aí Jesus coloca isso para eles. Ele diz: o que nutre a minha alma não é a comida que vocês foram buscar lá em Sicar. O que nutre a minha alma é fazer a vontade do Pai. Mas não é apenas isso. Agora tem a atitude dos discípulos foi essa, de preconceituosa, ignorante a respeito das questões espirituais e ainda dessa falta de capacidade de compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles que para eles eram pessoas problemáticas, que eram os samaritanos. Mas aí tem a atitude da mulher samaritana. A mulher, ela teve os olhos abertos, você pode ver que foi progressivamente. A alma dela foi... Jesus matou a sede da alma dela com aquelas mensagens, com aquilo que ele conversou com ela naquele pouco tempo. E ela não consta ali que ela bebeu a água do poço de Jacó, mas ela foi tocada e ela teve algumas atitudes. Vamos olhar um pouquinho, pontuando aquilo que eu já falei, o comentário bíblico do pastor Hernandes, que eu considero um dos melhores de João, muito bom. Olha só o que ele coloca. Primeiro, ela abandonou o cântaro, ou seja, a mulher deixou o cântaro ali. O que ela foi buscar naquele poço já não tinha mais tanta importância para ela. Aquilo ficou em segundo plano. Para ela tinha outras coisas mais importantes. Havia pressa para contar essa boa notícia para a cidade dela. A samaritana estava disposta a largar qualquer obstáculo e para poder ir mais rápido e chegar à cidade para contar a respeito de Cristo. Qualquer obstáculo ia fazer com que ela andasse mais devagar. Ela queria ir com pressa contar sobre a novidade que era o Evangelho. Ainda, ela proclama o Messias. O versículo
28, a parte B, fala que ela foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. No mesmo dia da conversão dessa mulher, olha só, gente, ela se tornou uma missionária. O testemunho da mulher samaritana tem muitos componentes, muitas coisas que merecem um destaque aqui. Ela fez uma proclamação pública, no 4:28 fica claro isso. Até então ela provavelmente fazia tudo para passar despercebida. O horário que ela estava vindo buscar água era uma das evidências disso, preferia as sombras, preferia o anonimato, mas agora ela anunciava o Messias sem problema, não tinha constrangimento, não tinha temor, não tinha nada. Segundo, ela fez esse testemunho dela, primeiro uma proclamação pública, depois ela fez um convite veemente, ela disse: vinde, usando a mesma tática do Filipe com o Natanael, que ele disse: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela conclamou eles, ela não desperdiçou tempo usando argumentos, ela disse assim: vamos lá e vamos ver, eu vou mostrar para vocês um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela queria que eles tivessem aquela mesma experiência. E finaliza fazendo uma confissão corajosa, o testemunho dela. Então, uma proclamação pública, um convite veemente e uma confissão corajosa. A vida dessa mulher era conhecida na cidade. Ela não tinha boa fama. Todo mundo sabia que ela estava morando com o 6º homem. Ela teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. A fama dela de amante das aventuras era o cardápio preferido dos fofoqueiros, dos bisbilhoteiros, mas ela não tinha mais preocupação em encobrir os pecados dela. Ela disse abertamente: ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela destampou ali a vida dela para todo mundo ver. E finaliza com a atitude dela. Ela vê um resultado extraordinário. A Bíblia diz: saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Os discípulos de Jesus foram para a cidade e voltaram sozinhos e de mãos vazias. Não tinham nada para apresentar. A mulher foi à cidade e trouxe com ela muitas pessoas para conhecerem Jesus. Os discípulos se tornaram profissionais da religião. Os discípulos, ela uma missionária apaixonada, e os discípulos profissionais da religião. Ainda hoje, às vezes, nós fazemos, o pastor Hernandes coloca, o mesmo que os discípulos. Entramos nos supermercados, nas lojas, nas farmácias e compramos, vendemos, trocamos, entramos mudos e saímos calados. Quanto ao Evangelho, essa mulher samaritana reprova nosso silêncio e nossa covardia. Uau! Uau! Que palavra! Que palavra! Que nós possamos aprender com essa mulher, com a mulher samaritana. Como falar do Evangelho, como levar o Evangelho. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz isso: o Evangelho é como um leão. Solte ele e ele vai fazer o seu trabalho. Não tenha medo de falar do Evangelho, de expor o Evangelho, de ministrar, de contar das boas novas. O Evangelho, ele acontece, ele faz e acontece pelo poder que há na verdade da palavra. A verdade da palavra, a ação do Espírito, transforma a vida de qualquer miserável pecador. Que Deus em Cristo te faça um homem e uma mulher tão apaixonado pela verdade do Evangelho, tão disposto a ir levá-lo aos outros, como essa mulher samaritana que nos serve de exemplo. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, quarta-feira que vem. Abraço.